Olá, gente. Sou eu de novo. Meu nome é Amanda. Vou dar continuidade agora ao módulo 2, seguindo para a aula 7. Na aula passada, a gente viu condições, né? Que era se não. E nessa aula, a gente vai ver sobre as estruturas de repetições. E o que que é uma estrutura de repetição, né? Ela é um comando que executa um bloco de código várias vezes. Então, ela tem algumas vantagens para você quando você está programando ali no código, que reduz a repetição do código, facilita a manutenção, automatiza tarefas repetitivas e a gente tem clareza do código. A partir dessas quatro vantagens, você, como programador que está começando a aprender, e aqui vai a base da lógica de programação, isso aqui é muito útil para quando você tem código muito grande também. E aí você quer, para não ficar repetindo a mesma linha de código, sobre uma mesma coisa, por exemplo, você quer declarar uma variável, perguntar qual é o seu nome, só que você é um professor e é uma turma de 30 alunos. E aí você vai repetir a mesma coisa, escreva qual é o seu nome, qual é o seu nome, e em vez disso tem uma maneira que é a estrutura de repetição, e a partir dela você tem essas vantagens e se torna até mais produtivo tanto para você quanto para o programa. E aqui a gente tem um exemplo, né, que eu até falei sobre o nome, mas aqui no exemplo a gente fala sobre número, que é escreva o número um, escreva o número 2, escreva o número 3. Então, isso também se torna tanto um custo a mais para o programa, se torna mais caro, e para você também, porque você vai ficar tendo que escrever e o código vai ficar muito extenso, então isso não é benéfico nem para você, nem para o programa. E aqui a gente tem o programa, né, com a estrutura de repetição, a gente declara o inteiro, um contador. Esse contador ele vai controlar quantos números você vai querer imprimir. E no caso aqui, a gente faz até 5. Então, ele vai contar de 1 até 5 e você vê. Agora eu vou voltar aqui o slide. Olha quantas linhas de código tem nesse e quanto tem nesse. Então, você vê que você vai ter uma lógica ainda melhor e um outro exemplo que a gente dá também é o sistema de notas, como eu estava falando. Você tem uma turma de 30 alunos e você quer perguntar o nome, às vezes quanto aquela pessoa tirou na primeira prova. Aí, por exemplo, tem 3 provas e o nome do aluno. E aí, para você ficar repetindo isso ia dar mais de, sei lá, 300 linhas de código, então não seria benéfico para você. E usando a estrutura de repetição, ficaria muito melhor. E aqui são os tipos de estrutura de repetição que a gente trabalha. Essa é no Portugal, vai ser um pouco igual na hora que você aprender em Python. Então, aqui, lembrando, sempre frisando que a gente está dando base para vocês para Python. E aí, os tipos de estrutura são o enquanto, que ele repete enquanto a condição for verdadeira. Então, você bota uma condição ali. Enquanto aquilo for verdadeiro, ele vai ficar repetindo aquele bloco de código até a opção ser falsa, a condição, perdão. A gente também tem a estrutura de repetição para, que ela repete por um número conhecido de vezes, que foi o exemplo do caso anterior aqui, que a gente colocou o número 5. E geralmente a gente sempre usa um contador para parar e continuar, né? E aqui, lembrando que tem ó, o início, aqui é a condição, e esse é o final. O final não, sempre vai estar somando mais um até chegar no número que você quer. E a gente tem a estrutura de repetição faça enquanto. Essa daqui é pouco utilizada, mas a gente tem que dar para ser didaticamente mais, vocês entenderem melhor também. Ela executa pelo menos uma vez. Então, você bota uma condição ali no final, então ela vai executar uma vez, ela vai ver a condição e aí vai voltar para o início do laço de repetição e continuar sucessivamente. A partir daí, a gente traz a estrutura enquanto, né? Que ela Aqui a gente declara um contador também, né? Contador um e a gente declara um número. Então, enquanto o contador for menor ou igual a 10, ele vai limpar o console ali, a parte que sai o resultado, e vai escrever digite tal número e vai ler esse número. E aí vai repetir esse bloco de código 10 vezes. Quando chegar no 10, vai digitar o décimo aqui, né? Digite o décimo número e aí você vai cuidar. Quando ele somar
Enquanto essa condição for verdadeira, aí quando for para 11, o bloco vai parar. Aqui temos a estrutura para, que ela é um pouco mais complexa, só que ela é bastante utilizada porque ela já vem mais enxuta e você sabe quando parar, quando inicia e quando termina, então ela é mais utilizada nos códigos que você vê por aí. Então aqui a gente declara um inteiro número, um resultado e o contador. E aqui é uma tabuada, né? Informe o número para ver a sua tabuada. Vai ler esse número, vai limpar, e aqui começa a estrutura de repetição, né? Aí começa para, o contador você declara que ele vai começar em 1 e vai até o número 10. E vai acrescentar o contador. E aí o resultado vai multiplicar 1 vezes, por exemplo, eu quero a tabuada do 5, né? E aí vai multiplicar 5 vezes 1. E aí vai escrever esse número. Nesse resultado aí, ele está apenas armazenando o valor que foi da multiplicação e no escreva ele vai botar o resultado. E aí vai botar 5 vezes 1 igual a 5. E aí sucessivamente até chegar no 10. E aqui, como eu falei, né, essa estrutura de repetição ela é pouco utilizada, mas a gente tem que ver também. Aqui a gente declara a variável número, né? E faz a estrutura de repetição. E faz o faça. Aí, primeiro ele faz o código, para depois ele fazer a condição. Então, sempre vai pelo menos executar pelo menos uma vez esse código até chegar no momento que vai parar. E no final está ali você digitou tal número. Então, essa aula foi mais curta, né? Porque só foi as estruturas de repetições, mas para vocês fixar essa ideia na mente de vocês, os laços de repetições são bastante utilizados, então vocês, se quiserem rever essa aula, podem rever. Aqui tem um pequeno resumo, né? Do enquanto e do para, que o enquanto a gente usa enquanto não souber o número exato de repetições, e o para quando você souber essa quantidade de vezes que você quer repetir esse código. E na próxima aula a gente vai estudar sobre vetores, e vou explicar melhor. Porém, aqui tem uma pequena pincelada do que a gente vê. Então, você já sabe, fique para a próxima aula e não esqueçam de fazer a atividade. Eu vou dar uma breve explicada, né? E, inclusive, vocês podem usar qualquer estrutura de repetição que foi apresentada nessa aula para vocês o que acharem melhor. Então, tem a tabuada, o menu de opções, que é para apenas exibir um menu, e uma conversão de unidades. Lembrando que todas as atividades vão estar na sala do Classroom, então vai ficar disponibilizado para vocês. E é isso. Até a próxima aula. Obrigada.